Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre a importância da qualificação profissional, principalmente para enfrentar um momento como esse de crise no país. O nosso convidado é Paulo Moll, superintendente do IEL, o Instituto Evaldo Lodge, um braço de inovação do Sistema Indústria ou da Confederação Nacional da Indústria. Paulo Lodge, desde já, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre qualificação profissional, que é um tema apaixonante. Estou muito disponível aqui para conversar sobre esse assunto. Paulo Moll, antes de mais nada, vamos começar entendendo um pouco qual é o trabalho do Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, no qual você está à frente. O Instituto Evaldo Lodge é o braço do sistema indústria que trabalha a interlocução entre a universidade e a empresa. De que maneira trabalhamos a formação profissional dos nossos jovens, principalmente. Então, trabalhamos com essa função de estabelecer carreiras, conversar com os jovens para saber de que maneira colocar-se melhor no mundo do trabalho. Por que houve a necessidade da indústria olhar para essa questão da qualificação profissional? Porque é extremamente importante. Na verdade, o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas. As pessoas sempre olham as questões das máquinas, o ativo físico, mas não, o grande ativo são as pessoas. Então as pessoas elas precisam ser treinadas, qualificadas, capacitadas para exercer bem os seus trabalhos. E se as pessoas estiverem exercendo bem os seus trabalhos, com certeza a empresa se mantém muito mais forte. Então todo empresário consciente ele tem muita clareza de que ter bons profissionais bem treinados é fundamental para que possa crescer. E os funcionários mais inteligentes, com certeza, vão estar muito preocupados com as suas carreiras e vão prestar atenção para posicionar-se melhor nesse processo. E pesquisas mostram esta carência que existe no mercado? Existem carências, existem sempre no processo, porque vivemos num mundo que está em constante mutação. Então, as pessoas mais aptas são aquelas que conseguem muito claramente se adaptar aos novos meios, aos novos modelos. Isso vem lá de Darwin, lá do século XIX, que mostra que as pessoas que são mais longevas são aquelas que se adaptam melhor. Então, o que é se adaptar melhor? Ela tem que estar atenta ao quais são as demandas, quais são os requisitos no mercado, como é que o mundo se posiciona hoje, e eu tenho que perguntar se eu estou preparado para viver neste mundo que está colocando, com as habilidades, com as competências que são requeridas neste momento. Autoconhecimento é fundamental, portanto, para eu estar muito bem posicionado. Completamente, esse é o ponto principal. Se eu tenho que conhecer quais são as minhas habilidades e buscá-las. Se não estiver, de que maneira eu posso me capacitar para ter? Então, por exemplo, um dia desses estava conversando com alguns, fazendo uma pesquisa mostrando quais são requisitos importantes para um jovem que quer se colocar no mercado de trabalho. E alguns pontos vieram muito claramente. Primeiro, grande parte do processo, no caso de gestão especificamente, a literatura é quase toda em inglês. Então, se você quer se posicionar bem no mercado de trabalho hoje, é importante ter fluência no outro idioma, principalmente inglês. Então, esse é um ponto que é importante. Da mesma forma como existe cada vez mais a entrada das tecnologias, das mídias digitais no processo. Se eu não conhecer bem as mídias, se eu não conseguir operar muito bem essas mídias, eu estou fragilizado ao mercado de trabalho. Da mesma forma que as mídias permitiram que as pessoas fossem muito autônomas no processo de buscas e buscar resultados e soluções. Isso é extremamente importante, que eu tenha uma capacidade de me motivar, de ir atrás, de buscar problemas e buscar as soluções daqueles problemas. Isso é importante. Um outro ponto que é fundamental. No passado, se tinha muita ideia, principalmente quando trabalha-se na ideia de inovação, das pessoas imaginarem que o inovador era aquele cara solitário que estava na bancada e que tinha ideias geniais. Hoje, quem trabalha no mundo corporativo sabe que o que funciona é time. E se eu não conseguir trabalhar com outras pessoas, se eu não tiver condições de me interagir com outras pessoas, de ter um bom relacionamento com outras pessoas, eu não consigo me exercer bem. Então, ou seja, trabalhar de maneira cooperativa é fundamental. Então, são alguns exemplos que eu estou te dando de pontos importantes que as pessoas podem ter para melhorar a sua carreira. A universidade não nos prepara para esta realidade? Prepara parcialmente. Ela cumpre muito bem o papel de conteudista, de colocar de fato muitos conteúdos, de ter uma preocupação muito técnica de formar profissionais que sejam tecnicamente perfeitos. Agora, tem algumas habilidades comportamentais que essas são, em grande parte, inatas, algumas pessoas nascem ou não,
E aquelas que têm aquilo que é natural, elas podem se desenvolver mais. Aquelas que não têm essas habilidades, elas vão ter que procurar, com algum mais esforço, desenvolver-se. Mas nas universidades, esse tipo de abordagem ele não é colocado ainda no primeiro plano, quando deveria. Então, quando você tem, por exemplo, um engenheiro, por exemplo, nas faculdades de engenharia, é um ponto que a gente conversa muito, nas grades curriculares você tem os cálculos, álgebras e por aí vai, quer dizer, tudo uma formação técnica. Quando esse engenheiro ele sai da universidade e vai para uma empresa, muito possivelmente o primeiro software que ele vai operar vai ser um project, que é um software de gestão. E aí por quê? Porque, na verdade, ele vai precisar o quê? De comprar produtos, ele vai precisar de vender produtos, ele vai ter que entrar em contato com outras pessoas, ele vai ter que liderar pessoas, vai ter que liderar com projetos. E eu pergunto, no currículo de um engenheiro, passou em algum momento cursos que sejam intensivos nas relações de gestão? Seja de pessoas, de recursos e tudo mais. Então, são fragilidades que existem e que precisam ser melhoradas. E o Instituto Evaldo Lodge trabalha exatamente nesse sentido. Como desenvolver essas habilidades que são complementares para a atividade de um profissional. Ou então vamos falar um pouco mais do IEL, do trabalho que vocês realizam lá. Quem são os candidatos ou quem é o público-alvo de vocês? São pessoas que já estão na indústria ou são pessoas que ainda estão na universidade e querem buscar esta preparação? Quem é o público-alvo? O público-alvo são todos aqueles que querem trabalhar especificamente dentro da indústria. Então, quais são as habilidades que são mais necessárias nesse processo? Então, começamos desde o estágio, em que é a fase inicial, em que é a primeira experiência que esse profissional tem com o mercado de trabalho. Então, esse é um ponto importante. Passamos depois por treinamento de pessoas que já estão trabalhando nas empresas, então, principalmente formação de gestores, médios gestores, para que eles possam desenvolver-se melhor ali dentro, até trabalhar com educação executiva, porque as pessoas se enganam quando acham que eu estudei na faculdade, fiz o meu MBA, estou pronto. Não. O conceito que existe hoje é de educação continuada. Eu posso estar com 30, 40, 50 anos de experiência, eu tenho que buscar aprender sempre. Então, o conceito que se tem é de educação continuada, estudar sempre, capacitar-se sempre, porque o mundo muda, as habilidades mudam e eu preciso estar preparado para isso. E quais são os programas que vocês desenvolvem para este público? Para qual público? Você está falando para os diferentes públicos com os quais vocês trabalham. Tá. Tem um público que talvez seja mais numeroso e talvez o IEL seja mais conhecido, seja para o público do estágio, que é quem está tendo o primeiro contato com o mercado de trabalho. E eu acho lindo esse trabalho. Lindo, lindo, lindo. Porque entra-se em contato com as pessoas que estão ainda na universidade ou que estão recém-formados e que têm toda uma expectativa de entrar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho para ele é um ponto de interrogação. Como é que funciona? Como é que uma empresa se estrutura? Como é que eu posso ser abraçado por essa empresa? Então, o estágio ele funciona dessa maneira. De que maneira eu vou fazer com que esse jovem ele possa entrar no mercado de trabalho, principalmente na indústria, de maneira mais segura. Então, o IEL tem cursos específicos que ajudam nesse processo, na colocação do estágio e alguns cursos, que aí você vai trabalhar basicamente alguns elementos que são muito necessários para esse profissional, como, por exemplo, gestão do tempo. Muitas vezes o profissional ele chega, ele quer fazer várias coisas, ele tem que aprender uma coisa básica. O seu tempo é de 24 horas, você tem que deslocar fases para fazer várias coisas. Então você tem que ter foco, você tem que priorizar o que é mais importante. Às vezes um produto extraordinário, mas fora do tempo, não é um bom produto. Então você lidar bem com o tempo é algo fundamental. Parece uma coisa simples, mas no mercado de trabalho faz toda a diferença do mundo. Questões seguintes, um ponto que está sendo muito cobrado agora é a questão dos conflitos intergeracionais. Porque com as mudanças tecnológicas, isso fez com que o perfil das pessoas mude muito rapidamente ao longo do tempo. Então, ele vai chegar no mercado de trabalho e possivelmente vai ter que trabalhar com outras pessoas que foram formadas e têm conhecimentos que são diferentes dos dele. E aí ele tem que lidar com essa expectativa de trabalhar com o diferente. Porque não existe outra opção. Quando você entra no mercado de trabalho, você vai trabalhar numa corporação, você literalmente vai ter que trabalhar com pessoas. Relacionamentos são fundamentais. Então, você ser tolerante com o diferente, ser tolerante com as outras pessoas e ter a meta de que eu tenho que entregar os produtos com qualidade é fundamental.
E aí trabalhar gestão de projetos, gestão de produtos, são temas que são extremamente importantes. Inovação e criatividade, isso é fundamental. As pessoas entrarem no mercado de trabalho com a cabeça mais aberta para aprender e ensinar. Isso é algo extremamente importante. Então, são produtos que a gente trabalha para esse público específico que está entrando no mercado de trabalho. A pergunta que eu tenho aqui é do Guilherme Souza. O Guilherme Souza, ele quer saber se o trabalho que vocês realizam agora faz sentido no momento em que o trabalhador está lutando para se manter no emprego. Ou seja, ele está fazendo uma relação sobre a questão da qualificação com a crise que nós vivemos hoje. É extremamente importante, porque empregabilidade é o tema principal dessa pauta. Quer dizer, quando você busca elementos para definir a sua carreira, o que você está falando é o seguinte: eu preciso me manter empregável, eu preciso ser um profissional que seja desejado pelo mercado. Então, independente do contexto de crise, e esse é um ponto importante aqui, obviamente, as pessoas que devem ser desligadas são aquelas pessoas que, num primeiro momento, elas tenham uma condição menos estratégica na empresa. Então, o ponto é como eu me coloco de maneira mais estratégica. Como eu trabalho para ter os resultados mais claros? De que maneira eu posso melhorar a minha performance? Então, esses são os elementos que são importantes. Então, grande parte da minha empregabilidade vai depender das habilidades, das competências que eu adquirir e poder ofertar à empresa. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Ou seja, por mais que eu possa estar preocupado hoje na manutenção da minha vaga na empresa em que eu atuo, eu jamais posso abrir mão da questão da qualificação. Até porque é exatamente isso que vai fazer com que eu possa vencer essa disputa num mercado ainda mais competitivo como é o de agora. Exatamente isso. No caso da qualificação profissional e no caso da capacitação, esse é um trabalho que não tem fim. É o tempo todo. O tempo todo o mundo está se mudando, as alterações acontecem, as mudanças tecnológicas vêm, os pré-requisitos são outros, então eu tenho que me qualificar o tempo todo. Nesse caso, não tem como deitar em berço esplêndido, eu tenho o tempo todo buscando me aperfeiçoar. Uma pergunta que chega através de um ouvinte que nos acompanha pelo Periscope, e ele pergunta, e gostaria de ouvir um comentário seu, sobre o dilema entre empreender ou ter carteira assinada. Esse é um dilema? Esse é um dilema importante, mas isso é algo que tem sido muito discutido recentemente. Porque o ter carteira assinada, ele dá a sensação de um conforto que as pessoas procuram ter. Isso é muito comum entre pais. Me pergunta um pai assim, qual que é o sonho de um pai? Pai, vai prestar um concurso público, vai ter um emprego estável. Esse foi o sonho dos meus pais, por exemplo. E imagino que de muitos. E, de fato, você pode abraçar essa profissão que seja mais estável, desde que isso te faça feliz. Porque o mais importante é você exercer bem uma profissão, e para você exercer bem uma profissão, você tem que estar confortável com ela. Você tem que acordar e ir fazer as atividades que tem que fazer feliz, sabendo que você está fazendo o seu melhor. Então, isso é absolutamente possível, desde que você tenha as qualificações, as competências e o seu próprio forma de pensar seja coerente com esse mundo. Agora, tem pessoas que gostam de se arriscar, tem pessoas que gostam de se empreender, e isso faz parte do mundo. E, ou seja, seguramente, talvez, esse percurso vai ser muito mais oscilante, vai ter muito mais adrenalina, mas ele é necessário para algumas pessoas, porque o perfil daquela pessoa é, de fato, eu quero criar coisas novas, eu quero ter o meu modelo, eu quero ter o meu negócio, eu quero empreender, eu quero empregar pessoas. Então, se você tem isso muito em você, então busque se qualificar para que você possa ser o melhor empresário possível e que possa, de fato, ter condições de exercer as suas atividades. A pergunta foi provocada pelo Marcelo, que está nos acompanhando também pelo Periscope, mas ainda dentro dessa questão, eu queria entender se o IEL tem esse olhar também de nos preparar como empreendedor, de criar esta consciência empreendedora, se faz parte das funções do Instituto. Sim, uma das atividades, um dos cursos que são colocados é de empreendedorismo, que aí tem que ser colocado muito claramente. O empreendedorismo, ele acelera as habilidades que já existem na pessoa. O empreendedor, ele já existe aqui dentro, ele já existe na pessoa, ele quer fazer. Então, o que vai ser dado são ferramentas para que ele possa autoconhecer-se e para que ele possa melhorar a sua performance. Então, ou seja, eu quero empreender, então eu vou ter que criar um negócio.
Se eu vou criar um negócio, eu preciso aprender a gerir. Então, se eu preciso aprender a gerir, eu preciso estudar para isso. Porque não é, eu tenho uma ideia, né, na minha cabeça e eu vou abrir o meu negócio e é tão simples assim, não é. Eu preciso entender que, ok, eu tenho que gerir pessoas, eu tenho que gerir orçamento, eu tenho que lidar com várias atividades ao mesmo tempo, eu tenho que entender do negócio que eu estou fazendo. Então, o que o IEL faz é, ok, vamos te dar instrumentos para que você possa melhorar a sua performance. Isso é que é o mais importante. Então, temos, por exemplo, um programa em parceria com o Sebrae, que é de capacitação empresarial, que é exatamente para capacitar jovens empreendedores, ou empreendedores de micro e pequenas empresas, que é para quem está começando, que é exatamente onde, na maior parte das vezes, esses empreendimentos eles falem. Porque, na verdade, existe muita intenção, muita vontade de dar certo, mas não existem ferramentas para isso. Então, buscar qualificar-se naquilo que eu estou exercendo é fundamental. Então, aquelas pessoas que querem empreender, empreendam, mas vá para o empreendimento seguros do que estão fazendo, utilizando, de fato, as ferramentas que já existem para poder se dar bem no negócio. O interesse do Bruno é saber como que eles, ou ele, pode se qualificar para estes cursos. O que é necessário para participar dos cursos, se inscrever nos cursos? Existe alguma regra específica? Não. Na verdade, os cursos são geralmente... o IEL ele tem ramificações nos seus estados, então tem os institutos Evaldo Lodge em cada um dos estados da Federação Brasileira. Então, aconselho a procurar o Instituto Evaldo Lodge do seu estado, que seguramente eles terão um portfólio a oferecer para ele empreender melhor. Os cursos são pagos? Alguns sim, outros não. Na verdade, tem cursos que são gerados em formação com alguns parceiros em que se paga um determinado valor, mas são geralmente bem abaixo de valores de outros mercados. Bom, você agora há pouco falou sobre inovação. E eu aproveito a pergunta do Marcelo Gomes, que nos escreveu pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, para voltar a esse tema. Porque ele questiona o seguinte: se não está se banalizando esta expressão hoje em dia. Tudo é inovador, diz ele, de uma forma irônica. E, ao mesmo tempo, ele questiona o seguinte: só inovando que a gente se desenvolve na carreira ou nós podemos seguir na carreira de outras formas? Tá, achei muito interessante porque eu também concordo com essa avaliação. Inovação ele é tão importante que acabou sendo utilizado de várias formas. Então, quando um tema é utilizado sucessivo, às vezes acaba banalizando de fato. Mas o fato de ter banalizado o nome, isso tende a acontecer, isso não quer dizer que inovação seja menos importante, muito pelo contrário. O que é inovação? O que a definição diz? Inovação é quando você utiliza o conhecimento para gerar valor de mercado. Tão simples quanto isso. Toda vez que o conhecimento é utilizado e a partir daquele conhecimento você tem alguma aplicação de mercado, isso é inovação, que é diferente de invenção. Invenção é quando você inventa alguma coisa, desconectado do valor de mercado. Se aquilo ali vai gerar resultado ou não, se vai gerar emprego ou renda, não faz a menor diferença. Isso é uma invenção. Inovação tem que estar conectado diretamente com a produção. Por isso que, onde a inovação acontece? A inovação não é que ela aconteça na universidade, a inovação acontece necessariamente na empresa, no empreendimento, porque aquilo ali tem que gerar valor de mercado. Por isso que é tão importante, porque qualquer país do mundo que queira desenvolver, ele precisa de empresas que sejam fortes, que façam coisas diferentes, que utilizem métodos diferentes, que busquem novos fornecedores, novos modelos de negócio, novos canais de produção, novos equipamentos, para produzir de maneira mais eficiente. Então, isso é a base para o crescimento de todos os países. E isso de todos os países desenvolvidos. Pergunte a qualquer país desenvolvido se eles abrem mão do seu conteúdo de inovação. Nunca. Porque eles sabem que o século XXI é o século da economia, do conhecimento e da inovação, porque isso é que faz com que hajam saltos de crescimento. Então, é um tema muito importante, só que de tão importante acabou sendo utilizado para qualquer coisa e aí, de fato, esse excesso acabou banalizando o nome, mas não quer dizer que o assunto não seja importante, muito que pelo contrário. Agora, para se desenvolver na carreira ou no seu negócio, você tem que realmente ser inovador? É necessário? Isso é fundamental? A inovação a partir do momento em que eu estou utilizando o conhecimento existente ou não para gerar valor de mercado. Isso é importante. Então, quando suponha o seguinte, eu estou num determinado ramo de negócio e tem um determinado tipo de conhecimento que eu estou vendo numa indústria X que eu possa utilizar aquele mesmo comportamento para o meu setor. Aquela utilização
aquele conhecimento já existia, mas eu apliquei aquele conhecimento num determinado setor que antes não existia. Aquilo ali gerou um negócio extremamente importante. Isso é uma inovação, porque as pessoas sempre utilizam o conceito de inovação como inovação tecnológica. Eu estou extraindo petróleo lá no pré-sal, então teve um investimento enorme da Petrobras para desenvolver. Obviamente isso é inovação, mas inovação é um pouco mais gregário que isso. Ela não se limita a questões tecnológicas. A forma como eu me organizo para produzir, e eu posso organizar de outras maneiras, eu posso melhorar o meu canal de distribuição, eu posso melhorar a forma de venda de um determinado produto, eu estou utilizando conhecimentos ou produzir conhecimentos para gerar recursos financeiros. Isso é inovação. Um dos programas que vocês desenvolvem lá no Instituto é o Inova Talentos. E a ideia exatamente é incentivar as pessoas que tenham estas ideias? Exatamente. Inova Talentos é um produto muito bem sucedido. Nesse momento já temos dentro do Instituto Evaldo Lodge a colocação de quase 1.000 profissionais, grande parte deles engenheiros ou pessoas de atividades afins que trabalham em projetos de inovação. Por que é um projeto tão importante? Porque ele rompeu a lógica. A bolsa, nesse caso, ele pertence ao projeto. A bolsa não é do bolsista. Quer dizer, quem é o dono da bolsa? É o projeto. Então, o que acontece? As empresas elas submetem os seus projetos. Agora, na verdade, a gente está com um processo mais simplificado, mas eu vou explicar inicialmente como foi. Elas submetiam os seus projetos a uma banca, que era liderada por nós, do IEL, e pelo CNPq. Essas bolsas elas eram avaliadas e, a partir daí, os melhores projetos, aqueles que tinham melhores impactos e de maior concretude, eles eram contemplados com bolsas, e o IEL se responsabilizava pelo recrutamento e pela seleção desses bolsistas para trabalhar nesses projetos e trabalhar no processo de formação desses profissionais, que é o mais importante. Porque não é você simplesmente colocar um profissional para trabalhar num projeto. Ele tem todo um processo de entrada dentro da empresa. Ele tem que buscar essas competências, essas habilidades que muito possivelmente na escola, nas universidades, eles não foram formados. E a partir daí começou a se ter um projeto que é muito importante. Então já temos hoje quase 1.000 colocados. A partir de agora, aí por conta da crise, por conta de contingenciamento de recursos, não temos mais as bolsas, então não tem mais o aporte público, então as empresas diretamente estão financiando esses projetos. Então as empresas submetem os projetos, se aprovados, os bolsistas são colocados para desenvolver essas atividades. Então, qual é o resultado que vocês conseguem medir desses trabalhos? Quer dizer, depois da ideia levada, aprovada, isso é desenvolvido. Quer dizer, a tendência é que isso acabe indo à frente mesmo, as pessoas são contratadas, Sim. Os projetos andam. Esse é muito importante, faz uma diferença enorme do que seriam, por exemplo, as bolsas de iniciação científica que se tem nas universidades, em que são projetos em que são desenvolvidos para linhas de pesquisas que são desenvolvidas nas universidades. Ali não, são projetos reais de empresas que estão desenvolvendo a sua tecnologia e estão apostando muitos recursos para melhorar a sua performance ali. E eu estou falando de empresas pequenas até empresas enormes. Eu posso citar empresas que estão lá no interior do Piauí, que me deu muito orgulho, que era um engenheiro que chegou numa empresa. Ele estava muito preocupado com o processo de internacionalização da tapeçaria que tinha naquela empresa, que era uma empresa de tapetes lá no Piauí. E o que acontece? Chega alguém um pouco mais qualificado e vê a produção, que era muito bem feita, e perguntou em um determinado momento: vocês já apresentaram esse tipo de produto ao pessoal da Casa Cor, que poderia ter arquitetos que se interessem e ter um canal de distribuição diferente? E a partir dali eles começaram a profissionalizar esse engenheiro que começou a trabalhar ali como bolsista, ajudando o empresário, que não tinha tido essa percepção, para poder internacionalizar. Hoje conseguiu exportar, está exportando para a Europa e Estados Unidos. A simples introdução de alguém que pensa diferente, que está mais conectado com outras coisas, que o empresário talvez não estaria. Então, ou seja, esse é um produto. Da mesma forma que deu um caso no Distrito Federal, que é muito interessante, que era a parte de resíduos sólidos, em que tinha uma máquina que era utilizada para a coleta de resíduos que era importada. Ele olhou aquela máquina e disse: ok, não tem condições de a gente fazer uma pesquisa de mercado e ver se a gente consegue um preço menor, ou eventualmente até fabricar parte dessa máquina aqui dentro? Conseguiu fazer isso com um preço muito menor. Então, são produtos que acontecem na empresa,
com impactos que são reais e o índice de empregabilidade das pessoas que passam pelo Inova Talentos é muito alto. Um tema que surgiu aqui no nosso e-mail, em pelo menos 3 mensagens, e eu resumo tudo aqui na mensagem escrita pela Débora. Ela diz que trabalha hoje numa empresa muito tradicional e diz que é muito jovem e sente dificuldade de se relacionar com as pessoas que estão há mais tempo nesta que também é uma empresa familiar. Eu imagino que ela esteja abordando aqui com a gente essa diferença de geração, que é cada vez mais comum, aliás, é uma presença hoje em dia no ambiente organizacional. Débora quer uma sugestão de como superar este momento. Bem-vinda, Débora, ao mundo. Esse é um problema recorrente, que é a questão do conflito intergeracional. E a verdade, ambos têm razão. Na verdade, a Débora tem que aprender muito com as pessoas que lá estão, porque se elas chegarem e construir essa história até aqui, elas têm muito a oferecer. Mas o mais difícil não é ensinar a Débora, o jovem, a se comportar no mundo mais tradicional. O mais complicado é mostrar para esse empresário mais tradicional que o mundo está mudando e que as Déboras estão chegando e que vão revolucionar. Por isso que eu falo que no IEL você tem o trabalho com jovens, mas tem o trabalho também com educação executiva, que é exatamente ensinar a esses profissionais que já estão no mercado há muito tempo que o mundo está alterando e que eles precisam também se atualizar. Então o movimento ele tem que ser dos dois lados. Muito possivelmente o contato de jovens que estão entrando com os profissionais que lá existem, os profissionais mais antigos e que já estão lá mais consolidados, eles têm muito mais a aprender com os jovens do que o contrário. Porque, na verdade, o aprender é o quê? É se manter aberto às possibilidades, é saber o que as pessoas estão pensando agora, quais são as possibilidades. Porque esse jovem que está entrando é quem, de fato, está apontando o futuro. É, de fato, apontando de onde virão as novas demandas. É o novo mercado consumidor. Então, se você não está conseguindo conversar com esse jovem, muito possivelmente você não está conseguindo conversar com o seu mercado consumidor. E esse é um sinal muito complicado de que você pode perder o bonde da história. Você citou aqui a Débora, porque foi a mensagem que eu puxei, mas tem o caso do Guilherme e do Assis também. Então nós falamos aqui para as Déboras, para os Guilhermes e para os Assises que chegam ao mercado de trabalho e enfrentam esse tipo de situação. Mas eles, o que eles têm que aprender para conviver neste cenário também? Só os mais velhos vão ter que aprender? Não, muito possivelmente eles vão ter. Primeira coisa é o seguinte, quando você chega, e o jovem tem muito isso é extremamente importante, chega com muita vontade de aprender. E ele tem que saber o seguinte, a concepção de um jovem hoje é bem diferente do que era no passado. Então, o que eles chamam de geração Y, eu nem gosto muito dessa definição, mas de uma determinada forma, o que você tem é um jovem que tem um ímpeto muito mais forte. E ele tem muito menos tolerância do que tinha a geração passada de aguardar os resultados. Eles querem fazer as coisas hoje com as respostas que sejam muito rápidas. Então, essa resposta imediata é uma coisa que acompanha muito essa geração que está aqui, com muito pouca paciência para trabalhar e ver os resultados surtindo ao longo do tempo. Então, às vezes, 6 meses sem ter uma resposta muito efetiva de que está no caminho certo, isso pode ser uma tragédia. Então, o primeiro ponto a colocar é o seguinte, se você está numa empresa que é tradicional, em que, de fato, a concepção gerencial não permite isso, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou de fato disposto a continuar aqui? Pode ser que no meu DNA não seja esse, então eu tenho que abrir muito claramente e perceber que talvez eu não vá conseguir mudar o mundo. Agora, eu posso ter uma outra opção, e aí vai depender muito da concepção de cada um. Eu posso perceber assim, será que eu não estou sendo imediatista demais? Eu dei a oportunidade das pessoas também mostrarem para mim o que elas têm a oferecer e a partir daí fazer o meu julgamento. Então, o conselho que dou para os jovens é tentar sentar, entender, se conhecer, conhecer a instituição e fazer as ponderações. O que é importante o que você tem que garantir é o seguinte, se eu estou num trabalho, numa empresa tradicional, eu tenho que saber o seguinte, as pessoas me ouvem, pelo menos me escutam, senão eu tenho que arrumar algum canal específico para as pessoas possam me escutar, até para que elas possam dizer por que concordam ou por que não concordam. E me convencer. A partir do momento em que eu consigo estabelecer esse canal com as pessoas e fazer com que as pessoas me escutem,
eu consigo ter essa acolhida que é melhor. Agora, para conversar, eu tenho que ter toda uma estrutura. Eu tenho que estar disposta, de fato, a ouvir o que está acontecendo. Eu tenho que estar interessado no que o outro, que muitas vezes eu estou querendo me posicionar, mas eu estou acreditando, já fazendo um julgamento de que o que foi feito no passado está errado. Também não é por aí. Então, tem todo um processo aí. Então, conflito intergeracional, isso é quase que um casamento. Você tem que... não tem um lado certo ou errado. Você vai ter que se colocar de uma maneira muito proativa e muito no sentido de construir, de fato, um relacionamento que seja importante. Paulo, nós temos uma proposta lá no início do programa, que era falar como se desenvolver na sua carreira profissional, principalmente no momento de crise. Então, eu queria, para fechar aqui essa nossa conversa, que você tentasse assim, sintetizar parte do que a gente falou, mas principalmente daquele conhecimento que vocês desenvolvem e desenvolveram lá dentro do IEL e que poderia servir de sugestões para as pessoas refletirem nesse momento. Principalmente levando em consideração que nós estamos tratando aqui da importância da qualificação profissional. Tá. Seguramente a crise é um ponto importante, mas a gente tem que imaginar o seguinte: o Brasil já passou por diversas crises. Crise é algo que é momentâneo, em algum momento isso passa. Agora, a sua qualificação profissional é perene, é para sempre. Então, independente de ter crise ou não, a preocupação com a empregabilidade tem que ser o norte para qualquer profissional. Aquele que está entrando no mercado de trabalho, aquele que já está há um bom tempo. Então, é saber o seguinte, que se eu quiser, de fato, me posicionar bem no mercado de trabalho, eu preciso me qualificar sempre. E buscar fazer aquilo que me faz feliz, que talvez o grande segredo de exercer bem as suas funções é: ok, de que maneira eu tenho os meus talentos a utilizar dentro dessa empresa? E como é que eu faço para desenvolver esses talentos? De que maneira eu me qualifico? E buscar se qualificar sempre, porque todo mundo tem sempre o que melhorar, sempre o que fazer melhor. Então, buscar sempre se treinar e, com o período de crise, seguramente, se você estiver bem preparado, o seu aspecto de empregabilidade tende a ser melhor. Mas quando não tiver crise também, não quer dizer que eu não vá me qualificar, muito pelo contrário, porque as mudanças continuam, as mudanças permanecem e você tem que estar sempre preparado para poder se empregar melhor. Paulo Moll, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, mais uma vez estando conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo aí parte do seu conhecimento. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton, e agradeço a todos aí pela audiência. Paulo Moll, que é superintendente do IEL, Instituto Evaldo Lodge, que é um braço de inovação da CNI, ou do Sistema Indústria, e conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Quero agradecer também a você que participou desse Mundo Corporativo ao vivo pela internet, no cbn.com.br, mandou suas perguntas ou então nos assistiu aqui através do Periscope. Em medida do possível, a gente vai transmitir sempre esse programa também no Periscope para você. Tá certo? Muito obrigado e deixa aqui uma lembrança para você. Todo esse assunto que nós tratamos aqui é para ser compartilhado com as pessoas. Esse conhecimento precisa ser levado à frente. E você é uma peça importantíssima nesta caminhada. Então, por favor, pegue esse assunto, leve à frente, escreva sobre esse assunto, reflita sobre esse tema. Se quiser, você pode até publicar a sua opinião, o seu pensamento, a sua reflexão lá no nosso grupo no LinkedIn. Lá no LinkedIn tem o Mundo Corporativo da CBN. Entra naquele grupo de discussões e participe também. Traga a sua opinião, mostre-se nesse cenário, porque o tema, sem dúvida, é extremamente importante. Afinal de contas, nós estamos aqui cuidando e ajudando a cuidar da sua carreira profissional, da sua e da minha também. Daqui a pouquinho, outras informações para você. Muito obrigado por participar de mais este capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.